Shalom, Deus abençoe sua vida neste momento. Quero falar de um assunto muito sério, muito importante, porque neste mês de setembro nós comemoramos, nós celebramos o Setembro Amarelo, ou seja, um mês inteiro voltado no combate à prevenção ao suicídio. O assunto não é fácil, o assunto não é simples, mas eu quero passar algumas informações que podem ser úteis e importantes. Primeiro, falar sobre o grande preconceito que existe na procura por ajuda. Muitas pessoas sofrem caladas, passam por situações terríveis em suas vidas, uma pressão mental, um aprisionamento na alma, e as pessoas muitas vezes resistem buscar ajuda por causa do preconceito, procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo, mas é uma coisa normal, e as pessoas que precisam de ajuda nessa área precisam tomar uma atitude. Acima de tudo, obviamente, e claro, buscar a Deus, se envolver com Deus, que aliás, na cartilha de prevenção ao suicídio, uma das coisas importantes a se fazer é ter o envolvimento com as questões espirituais, religiosas, e obviamente eu sugiro aqui não qualquer coisa, não qualquer procedimento nessa área, mas a procura constante, a busca constante pelo Deus da Bíblia, pelo Deus, o Deus único e verdadeiro, aquele que morreu por todos nós na cruz do Calvário. Muito bem, e eu quero passar alguns dados importantes. O mês de setembro, como já disse, é o mês onde se faz um combate, uma prevenção ao suicídio, mas essa é uma questão que deveria ser um procedimento nosso constante, porque as pessoas estão sofrendo. Há muita gente amargurada, há muita gente com problema, há muita gente com doenças em sua alma e precisam ser cuidadas, não somente por profissionais da área da saúde, mas pela família, pelos amigos, pelos irmãos em Cristo. Por exemplo, no Brasil acontecem todos os anos entre 10 e 12 mil suicídios. É muita coisa, gente. É muita gente morrendo, tirando a própria vida, sem contar aqueles que estão pensando sobre isto e aqueles que têm um plano para ser colocado em prática. É terrível pensar nessa possibilidade de alguém que está próximo de nós, de repente ter um plano, e talvez a hora que houver um gatilho, esse plano ser colocado em prática e, infelizmente, pôr um ponto final na história de uma pessoa que poderia ter um final maravilhoso, que poderia ter um final de vida, deixar um legado contagiante para aqueles que acompanham e que se relacionam com aquela pessoa. No mundo todo, cerca de 1 milhão de pessoas durante um ano cometem suicídio. É outro dado alarmante, terrível. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estão relacionados a algum tipo de transtorno mental. O primeiro, o campeão deles, é a depressão. O segundo é o transtorno bipolar. E o terceiro são pessoas que se envolvem com algum tipo de consumo de química altamente prejudicial à saúde e ao comportamento da pessoa. Bom, no Brasil, pelo menos 17% da nossa população já pensou, pelo menos uma vez, em tirar a própria vida.
Aí eu fico pensando se de repente não tem alguém muito próximo de você, ou você que me ouve agora, que me vê, já pode ter pensado nessa possibilidade, nessa triste possibilidade. O Brasil é o 8º país do mundo em pessoas que cometem suicídio. O que leva uma pessoa a isso? Desespero, abandono, a indiferença das pessoas, a depressão, como nós já falamos, o desamparo, enfim, há um conjunto de fatores e de coisas que podem levar uma pessoa, primeiramente, a pensar sobre suicídio. Num segundo momento, num momento onde a situação se agrava um pouco mais, ela de repente pensa num plano. E aí, queridos, quando alguém já tem um plano de suicídio, que ela se convence que ela precisa fazer aquilo para acabar com o seu sofrimento, talvez só vai restar o gatilho que pode levar ao suicídio em si. É terrível isso que nós estamos conversando aqui, mas é preciso falar sobre isso. Nós precisamos quebrar todos os preconceitos que impedem de falar sobre este assunto, e se você tem alguém perto de você, na tua família, que está sofrendo, deprimida, angustiada, converse com ela. Você pode salvar a vida dela. Por exemplo, nós poderíamos pergunto para você, mas essa pergunta poderia ser para qualquer pessoa do nosso meio. Você tem planos para o futuro? Porque uma pessoa que não tem planos para o futuro é um candidato a cometer um suicídio. Você tem a vida como preciosa e, portanto, na sua concepção, a vida vale a pena ser vivida? Essa é outra pergunta para confronto, para saber se você está feliz, se a tua vida é uma vida que te dá prazer. Porque, do contrário, isso pode ser um outro sinalizador preocupante de um possível suicídio em andamento. Claro que nem essa primeira pergunta, questão de planos para o futuro, e nem essa, se a vida é boa para você, se você tem prazer nela, isso em si não quer dizer que a pessoa está pensando em suicídio, mas são dados que precisam ser levados em consideração. E a terceira pergunta, se você já pensou em tirar a própria vida. A somatória desses fatores nos fazem gerar um laudo sobre a situação de uma pessoa que pode estar em risco iminente de cometer um suicídio. A Bíblia diz o seguinte, Provérbios capítulo 4, versículo 20, diz assim: meu filho, preste atenção ao que digo, ouça bem as minhas palavras, não as perca de vista, mantenha-as no fundo do seu coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Então presta atenção no conselho da palavra de Deus. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Então cuidado com o que você está guardando aqui dentro. Cuidado com isso. Evite toda conversa maldosa. Afaste-se das palavras perversas. Olhe sempre para frente, ou seja, tenha expectativas na sua vida. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você, não no que ficou lá atrás, não nas ofensas, não nos prejuízos, não nas dores, mas mantenha os olhos fixos naquilo que você ainda pode realizar. Estabeleça um caminho reto para os seus pés. Permaneça na estrada segura, saia da estrada oscilante, saia da estrada esburacada, não pegue atalhos na sua vida, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, não permita que seus pés sigam o mal. Eu finalizo esse vídeo dizendo a você, guarda teu coração, guarda seus pensamentos, se for preciso, busque ajuda, mas não permita que essa áurea triste, terrível, obscura do suicídio fique
fique tomando conta da tua atmosfera, tanto a que está em volta quanto a atmosfera de dentro. Que o teu clima seja um clima de paz, de segurança. E para isso, meu querido, não temos outro caminho. Busque a Deus. Deixa Jesus entrar aí, mantenha um relacionamento firme com Ele. Que a paz cubra a tua vida e que seja repreendido agora, em nome de Jesus, qualquer pensamento suicida, qualquer plano suicida que, porventura, possa um dia ter resvalado em tua vida. Deus te abençoe. Se foi relevante para você, divulgue, por favor, compartilhe em nome de Jesus e até a próxima, onde provavelmente continuaremos falando disso. Deus te abençoe. Amém.